E meus queridos do sexto ano, a gente vai ver operações com decimais. Esse pedacinho aí do nosso assunto envolvendo números decimais começa no 236, na página 236. As operações, tá? Envolvendo números com vírgula. Nos vídeos anteriores a gente viu que leitura e escrita dos decimais. A gente viu comparação, comparar dizer quem é o maior e quem é o menor, e agora a gente vê a operação. A primeira operação que a gente vai ver é a adição, tá? Adição entre decimais e, por exemplo, um exemplo A. Exemplo A, vamos supor que eu tenho 2,4 e eu quero somar com 5,8. Como é que a gente procede com esse tipo de operação? Tanto na adição quanto na subtração, quando a gente for armar essa operação, as duas operações, a adição e a subtração, quando a gente for armar a única regra que tem que ter aqui, que aparece na verdade aqui, é que a vírgula ela tem que estar embaixo da outra, tá? Então vê, eu tenho 2, para a gente armar, 2,4 e 5,8. Então, a gente colocou aqui, ó, uma vírgula abaixo da outra. Essa é a regra para adição e para subtração. E aí a gente efetua normalmente a nossa operação. 8 mais 4 vai dar 12, fica 2 e sobe 1. 5 com mais 1 vai dar 6, com mais 2 dá 8. E aí a vírgula cai aqui, ou seja, cai abaixo também. Então 8,2 é a soma de 2,4 com 5,8. Um outro exemplo que eu poderia dar aqui seria 1,2 somado com 12,5 somando 0,03. Por exemplo, aqui eu tenho 3 números. E aí, como proceder com isso? Primeiro, eu vou fazer os dois primeiros, tá? Isso aqui a ordem não importa. Eu vou pegar os dois primeiros e vou fazer isso. Eu posso colocar 1,2 aqui. Abaixo aqui vai ficar o 12,5. E aqui eu vou somar primeiro os dois números. Não importando a ordem, porque a adição, isso aqui é uma propriedade da adição, que a ordem que a gente vai fazer sempre vai dar o mesmo, tá? Já na subtração a gente não pode. Se isso aqui fosse uma subtração, o número maior tem que estar em cima. E aí, fazendo a soma, 5 mais 2 vai dar 7. 2 mais 1 vai dar 3. E 1 mais 0, subentende-se que aqui, ó, é uma casa decimal vazia. E aí, 1 mais 0 dá 1. Vírgula, ela cai, então deu 13,7. Esse 13,7 eu vou somar com 0,03. Então, minha vírgula aqui, ó, 0, vírgula abaixo de vírgula, o 0 e o 3. Então, repara aqui que está faltando algumas coisas. Se você quiser preencher, ó, como aqui tem na segunda casa decimal acima não tem nada, o mesmo acontece aqui no inteiro, ó, não tem nada. E aí efetua a adição normalmente. 0 mais 3 dá 3, 7 mais 0, 7, vírgula, já cai, ó, vírgula abaixo de vírgula, 3 mais 0 e 1 mais 0. Então aqui 13,73 é a resposta da letra B. Então, o objetivo aqui é sempre lembrar, tá? Tem que lembrar que a gente coloca uma vírgula abaixo da outra. Na subtração, o número maior vai ter que estar em cima, tá? Então, vamos pegar aqui 5,7 e subtrair 2,2, por exemplo. E aí, para armar, o número maior tem que ficar em cima. Lembrando que aqui, ó, o inteiro é bem maior. 5 é maior que 2, tá? Vírgula abaixo de vírgula. 7 tirando 2 vai dar 5.
5. E 5 tirando 2 vai dar 3, vírgula abaixo de vírgula. Então, 3,5 seria a resposta. Na letra B, vamos supor que eu tenho vou colocar esse 12,5 também. 12,5, aí eu vou tirar 2,3 e depois 3,2. Como é que a gente faz isso aqui? Vou fazer primeiro aqui, ó, o número maior tem que ficar em cima. E eu vou tirar o 2,3. Depois de armar, faz a subtração normalmente. Deixa para colocar a vírgula por último. Então, 5 tirando 3 vai dar 2. 2 menos 2 dá 0. E o 1, como aqui ó, não tem nada, ó, então 1 cai. Vírgula abaixo de vírgula deu 10,2. Esse 10,2 eu vou tirar o 3,2. Outra subtração. Então, 2 menos 2 dá 0. Aqui, ó, como aqui a gente vê que o número de cima, o 0, ele é menor do que o 3, aí pode ser utilizado aqui o método de pedir emprestado, tá? Então, nessa casa que tem um aqui, eu vou cortar, tirar essa uma unidade, fica 0, e esse 1 passa para seguinte. Então, 10 tirando 3 vai dar 7. E aí, ó, vírgula abaixo de vírgula. Ok, meus queridos? Isso aí foi a nossa subtração. Para a multiplicação, deixa eu apagar aqui. Para a operação de multiplicação, e aí vamos pegar um exemplo 2,5 e a gente vai multiplicar por 1,4, por exemplo. Arma a conta normalmente, ó, 2,5 multiplicando 1,4. Multiplica normalmente, primeiro 4 vezes 5 vai dar 20, fica o 0, sobe o 2. 4 multiplicado por 2 vai dar 8, 8 somado com 2 vai dar 10. Então, tá aqui. 1 pega 1 agora, 1 multiplicando por 5 vai dar 5. E o 1 multiplicando por 2 vai dar 2. E aí a gente efetua a adição normalmente. 0, 5 mais 0, 5, 2 mais 1, 3. A observação a ser feita agora na multiplicação é justamente aqui, ó. A gente necessita contar as casas decimais que tem depois da vírgula, ou seja, quantos números vai ter depois da vírgula. Aqui só vai existir um, ó. Depois da vírgula tem um número que é o 5, ou seja, aqui só tem um decimal só, uma casa decimal, tá? E aqui também, ó, no 1,4, após a minha vírgula, eu tenho um único número. Então, uma casa decimal, tá certo? E aí, ao todo, eu tenho duas casas decimais. O que isso aqui vai influenciar? Porque daqui da direita para a esquerda, eu tenho que pular duas casas decimais com essa vírgula, ou seja, aqui e aqui, ó, e colocar minha vírgula entre o 3 e o 5. Repara que quando eu somei, ao todo eu tenho duas casas decimais, a minha vírgula que estava aqui escondidinha no canto, ela tem que pular duas casas decimais para dentro do número aqui, ó. Então, uma casa decimal, segunda casa decimal. A resposta de 2,5 multiplicado por 1,4 é 3,5, tá? Esse zero aqui não vai influenciar nada, ou 3,50. A resposta é essa aqui. Bora fazer mais um exemplo. Exemplo B. Vamos supor que eu tenho 13,52 e eu vou multiplicar por 1,3. Certo? Então, armando essa conta, 13,52 multiplicando 1,3. Observem que aqui não importa
Não importa a observação feita, o detalhe, a observação feita lá na adição e na multiplicação, tá? Aqui eu não coloquei vírgula abaixo de vírgula. Aqui na multiplicação a gente vai armar normalmente e vai multiplicar normalmente. A única observação a ser feita é ao final, nós precisamos contar quantas casas decimais ao todo os números têm. Então vê, 3 multiplicado por 2 vai dar 6, 3 multiplicado por 5 vai dar 15, fica o 5, sobe 1, 3 multiplicado por 3 dá 9, 9 com mais 1 vai dar 10, fica o 0, sobe 1, e 3 multiplicado por 1 vai dar o próprio 3, somado com 1 dá 4. Então, 4.056, tá? Então, falta a multiplicação por 1. 1 multiplicado por 2 vai dar 2. 1 multiplicado por 5 dá 5. 1 multiplicado por 3 vai dar 3. E 1 multiplicado por 1 dá 1. E aí agora a gente soma. 6 mais 0 dá 6. 5 mais 2 vai dar 7. 5 mais 0 dá 5. 4 mais 3 dá 7. E 1 mais 0 dá 1. Agora vamos contar a casa decimais aqui, ó. Aqui, o número de cima, a gente tem duas casas decimais após a vírgula. Minha vírgula está aqui. E eu tenho o 5 e o 2. Eu tenho dois decimais aqui, ó. Dois decimais. O número de baixo, 1,3, eu só tenho uma única casa decimal, tá? Um decimal só. E aí, ao todo, a gente vai ter 3 decimais. Que é 3 pulos, que a nossa vírgula, ao final do número, ela tem que pular 3 números para dentro do número. Então, do número grande aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3. Aqui fica a minha vírgula. Certo, pessoal? Então, 17,573 é o resultado dessa multiplicação. Beleza? Para a divisão, vamos dar uma pausa aqui. Para a divisão, a gente tem alguns casos à parte. Deixa eu só apagar aqui. Para a divisão, a gente tem uns casos à parte. Eu vou gravar um outro vídeo explicando a divisão.